Senhor Jesus, boa tarde a todos. Tá aqui deixando uma mensagem aqui no livro de Samuel. Tem algum tempo que eu não gravo os meus vídeos para estar passando a palavra de Deus para vocês. Então, a mensagem que eu vou estar deixando está aqui em 2 Samuel capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todos, e ele e todos os que acompanhavam partiram para Bailá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocada o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. Acima dela puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzai e Aú, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aú andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então, essa palavra que eu vou estar aqui deixando para vocês está em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi se tornou rei e foi buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela significava a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Davi, ele reuniu, como diz aqui no primeiro versículo, Davi reuniu 30.000 ao todo para ir buscar a Arca da Aliança. Nessa ida de Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança. Ela se deu em duas idas. Na primeira ida de Davi foi infeliz. Por que ele foi infeliz? Eu quero chamar a atenção de quem vai estar vendo essa mensagem, por que Davi ele foi infeliz na primeira ida de buscar a Arca da Aliança. Davi, ele tomou uma atitude irresponsável ao ir buscar a Arca da Aliança. Ele reuniu homens que não eram homens habilitados segundo a lei de Deus para ir transportar a Arca da Aliança, para pegar a Arca da Aliança. Segundo a lei de Moisés, havia uma forma correta daqueles homens trazer a arca de Deus, trazer a presença de Deus. Então Davi reuniu aqueles homens, 30.000 ao todo, e colocou a arca de Deus num carroção de boi, como fala aqui na minha Bíblia. Vamos botar numa carroça. E segundo a lei de Moisés, não era dessa forma que aqueles homens deveriam trazer a Arca da Aliança. Aqueles homens, segundo a lei de Deus, teriam uma forma correta de trazer a Arca da Aliança. E Davi não se preocupou com a forma correta de trazer a Arca da Aliança. Davi reuniu aqueles homens, colocou aquela arca num carroção e trouxe. Segundo a lei de Moisés, a Arca da Aliança deveria ser trazida pela tribo de Levi. Eram os homens de Levi, da tribo de Levi, que era responsável pelo sacerdote, que era responsável em trazer aquela arca. Davi colocou a arca no carroção de boi. A arca deveria ser trazida sobre os ombros dos levitas. Tinha duas argolas, eram colocadas as varas, e aqueles homens deveriam trazer sobre os ombros.
e Davi não consultou, Davi não teve preocupação de consultar o que? A lei de Deus, de consultar a vontade de Deus. Davi levou a arca de forma errada. Davi levou a presença de Deus errada. Então, trazendo para os dias de hoje, existem homens que estão diante da obra de Deus, levando a presença de Deus de forma errada, como Davi levou naquela época. Davi procurou trazer a arca de Deus de forma errada. Existem ministros da palavra de Deus que estão diante de um ministério, diante de uma igreja responsável pelo rebanho de Deus, responsável de trazer a presença de Deus para o povo de Deus, mas estão agindo de forma irresponsável. E essa forma irresponsável pode levar o quê? Levar homens a perder a sua vida, levar pessoas a perder a sua vida por sua forma irresponsável, por sua conduta de não estar fazendo a vontade de Deus. Assim como Davi não fez a vontade de Deus, Uzá perdeu a sua vida pelo seu ato de irreverência, pelo seu ato de tocar na arca da aliança. Será que é por isso? Será por a arca ter ficado 20 anos dentro da casa do pai dele? Será que ele se acostumou com a presença de Deus e agiu dessa forma irresponsável? Será que Uzá não conhecia a lei de Deus? Será que Uzá não conhecia a forma correta, que eram os levitas que deveriam carregar a arca da aliança? Então, no meu modo de ver, aí tem pessoas que já estão acostumadas com a presença de Deus e agem de forma irresponsável, com condutas erradas, levando muitos à morte. Tem muitas pessoas que estão fora da igreja devido às atitudes erradas, devido a líderes espirituais de não estar seguindo a palavra de Deus de forma correta, devido a líderes espirituais não estar ouvindo a voz do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que estão saindo da casa do Senhor e procurando outras medidas, vão botar outras formas para poder estar adorando ao seu Senhor. Davi aqui, eu quero chamar a atenção, Davi errou por não consultar a lei de Deus. Muitos estão errando por não estar consultando a palavra de Deus, não estar ouvindo a voz de Deus, estão fazendo do seu braço a sua força. Então Davi aqui neste momento, na sua primeira ida, esse homem Uzá perdeu a sua vida devido à atitude de um líder dele. Na palavra de Deus me mostrava que esses homens estavam felizes, estavam com tamborins e liras, felizes, cultuando a Deus. E eles achando que estavam fazendo a maneira correta, mas eles estavam errados. Assim é nos dias de hoje, muitos cultuam o Senhor, muitos adoram ao Senhor, estão achando que estão fazendo da maneira correta, mas estão errados porque não consultam a palavra de Deus, não querem ouvir a voz do Senhor, o seu Deus, e estão agindo de forma errada. E muitos estão perdendo o que? Saindo das suas congregações, saindo da casa do Senhor, e com esse motivo muitos acabam caindo no mundo de volta por causa de atitudes erradas, como Davi levou aqui a atitude errada que levou esse homem a perder a sua vida. Mas aqui no versículo 7 me traz a palavra, nos traz que naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca da aliança?
como vou conseguir trazer a presença do Senhor para mim? Nós devemos trazer a presença de Deus para a gente. A Arca da Aliança significava a presença de Deus. Então muitos líderes hoje estão sem a presença de Deus, achando que estão com a presença de Deus. Será que é preciso que Deus tire a vida de muitos aí sobre o altar do Senhor para estar podendo fazer a vontade do Senhor? Davi sentiu medo. E no decorrer dessa mensagem me mostra que na segunda ida de Davi, quando ele foi buscar a Arca da Aliança, ele se preocupou e a cada 6 passos que Davi dava, ele sacrificava. Está aqui, ó, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Então, na segunda ida, Davi já procurou ver a maneira correta de estar buscando a Arca da Aliança. Houve um respeito, houve uma reverência, houve uma santidade a partir dali, na segunda ida de Davi. Davi mostrou o que? Respeito. Temor quer dizer o que? Respeito. Nós devemos ter respeito com a santidade do Senhor. Quando nós vamos buscar a presença do Senhor, nós devemos ter o que? Reverência. A primeira parte é reverência daquela pessoa que está indo buscar a presença do Senhor, buscar a Shekinah do Senhor. Nós devemos ter o que? A presença do Senhor, devemos ter o que? A reverência. O segundo passo é a santidade. Devemos buscar o Senhor em verdadeira adoração, em espírito, em verdade. Na palavra do Senhor nos mostra que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Quando fala que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, o Senhor Ele está buscando, Ele está olhando quem está adorando Ele em espírito e em verdade. Não adianta que ninguém consegue enganar ao Senhor. O terceiro passo nos fala de temor. Nós devemos ter temor, nós devemos ter um grande respeito sobre o nosso Deus. Terceiro passo é o temor. Muitos estão diante do altar do Senhor sem temor, sem respeito, sem fazer a vontade do Senhor. O quarto passo é a sinceridade, como eu já havia aqui falado, que o Senhor está, nós devemos se aproximar de Deus com um verdadeiro coração, em espírito, em verdade. O quinto passo que eu deixo aqui para cada um que vão estar vendo esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque é preciso compartilhar para que a mensagem do Senhor prossiga. O quinto passo é a obediência. Então Davi reconheceu que as coisas deram errada na primeira tentativa, porque eles haviam desobedecido os requisitos da lei do Senhor. Então o quinto passo é a obediência. Davi reconheceu que estava errado, Davi reconheceu que estava fazendo uma conduta errada e se voltou para o Senhor. Se voltou para quê? Para a vontade do Senhor. Ele se voltou a obedecer ao Senhor. Então que esses homens venham estar com a sua responsabilidade diante do altar do Senhor em obedecer ao Senhor. Na palavra do Senhor, lá em Levítico 10, houve 2 homens também que perderam a sua vida porque desobedeceram a sua conduta, desobedeceram a lei do Senhor. E foi lá em Levítico 10, que foi, agora me falha a memória, mas 2 homens levaram incenso profano ao altar do Senhor e desceu uma língua de fogo e consumiu aqueles 2 homens. Vê lá que está lá em Levítico 10, me falha a memória, os dois homens. E aqui que eu quero finalizar essa mensagem é o quê? Que nós venhamos a estar fazendo a vontade de Deus, que está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Mas vale eu fazer a vontade de Deus do que se estivesse fazendo a vontade do homem. Servo de Cristo eu não sou. Então, quando eu faço a vontade de Deus, nós vamos estar contrariando, nós vamos estar levando aquilo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir.
Quem busca a Deus tem que estar preparado para tomar decisões baseadas na palavra dele, as quais muitas vezes não vão agradar aos outros. Então, como a palavra me ensina, quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, buscamos fazer a vontade de Deus, muitas das vezes nós vamos desagradar a muitos. Jesus veio e ele desagradou também. Jesus não agradou a todos, mas Jesus procurou fazer a vontade do seu Pai. Jesus procurou estar fazendo a vontade de Deus. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para a igreja, que a forma que Davi foi buscar a presença de Deus, buscar a Shekinah do Senhor, Davi buscou de forma errada. Então o que eu quero alertar aqui à igreja do Senhor: como você está buscando a presença de Deus? Será que você está como Davi, buscando de forma errada e achando que está certo? Então esse é um alerta que eu quero deixar para a igreja, que a igreja venha buscar a Shekinah do Senhor, a presença de Deus verdadeiramente. Então, quando nós buscamos a presença de Deus verdadeiramente, nós desagradamos a muito. Compartilhe essa mensagem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.